Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês? Irmãos, eu estou aqui na cidade de Moreno. Para quem não é de Pernambuco, a cidade de Moreno fica estamos aqui a cerca de 63 quilômetros da cidade de Recife. Estamos aqui porque viemos fazer uma visita a uma família que é dona dessa propriedade aqui, ó. Tem essas casas aqui, em razão da nossa vinda aqui, corre um rio ali embaixo e a questão principal pela qual estamos aqui é uma questão quase que jurídica. É uma briga desnecessária, que eu não acredito que a Igreja de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, concorde com o que está acontecendo aqui, que é semelhante ao que a gente tem vindo aqui, irmãos, falar indefinidamente. Então, eu vou querer que a família, que trata-se aqui de uma irmã anciã, com as suas filhas, com o diácono da igreja, eu vou querer que eles falem resumidamente, porque a questão é muito complicada, mas assim, esse templo aqui, a Assembleia de Deus, está dentro da propriedade de nossa irmã Cosma, que, querendo fazer um serviço ao Evangelho de Jesus, pediu para construir aqui, há 20 anos atrás. E aqui, irmãos, olha, eles eram quem zelavam, quem cuidavam. A água usada por esse templo é paga ou usada da irmã Cosma aqui com sua família. Quem zelava esse templo era a irmã Cosma com a sua família, dentro daqueles valores que a gente tem dito que é, ultimamente e agora, R$100 por mês, ou seja, R$25 por semana. E eu acredito que a Igreja de Deus, a igreja, os membros, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, jamais concordarão. O que está acontecendo aqui é um absurdo total e completo. A irmã Cosma, como eu falei, com suas filhas, e o diácono João, ele vai relatar aqui um pequeno resumo do que está ocorrendo aqui, mas na essência ela autorizou há mais de 20 anos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus construísse dentro de sua propriedade, que são 3 hectares, esse templo. E como eu falei, ela zelava, cedia água, e agora, pelos detalhes que eles vão falar, praticamente eles foram expulsos. O diácono, as filhas, sem terem cometido pecado, tá? Nem de morte, nem pecado que justificasse sequer uma suspensão. Imagina serem tirados compulsoriamente de suas funções. Então, a irmã Cosma tem o título de propriedade que ela vai mostrar a vocês. Ela não quer mais, irmão, essa administração dentro de suas terras. Ela pediu, deu prazo para que eles se ausentassem, entregassem, né? Tirassem lá os bancos, os sons. Mas olha, pasmem vocês, né? Assim, de forma que a gente não consegue entender, eles não querem devolver a propriedade da irmã. A irmã tem o título de propriedade. Então, a nossa irmã Cosma tem mais de 75 anos. Nesse paraíso aqui, é uma qualidade de vida tremenda, mas a administração da igreja tem tirado o sono da nossa irmã. A administração da igreja tem feito com que esse caso, e se não for, que vocês venham aqui e falem a verdade, contem para o povo, porque isso é um absurdo. 3 internamentos a irmã teve por conta de confusão que a igreja, a administração, não quer sair, e já furou 2 prazos e disse mais, irmãos, que só sai com processo, com uma decisão judicial. Então, dito isso, esse resumo, eu vou querer que cada componente aqui, né, vítima dessa atrocidade desses homens, faça um pequeno resumo para entendermos, né, como é realmente essa querela e em que vai dar. Só que eu quero que você que teme a Deus, você que conhece a palavra de Deus, se manifeste, não permita que essa direção cometa tantos absurdos, tantas injustiças. E se ela quiser se defender, ela vem no meu canal, ela procura os termos legais para dizer que é mentira. Mas enquanto não, a verdade que fica é essa. Pois então, irmãos, como falamos, olha, aqui eu estou com a propriedade dessas terras, olhando aqui nesse título, concessão de direito real de uso, é desde fevereiro de 1997. Portanto, 31 anos, vai fazer 32 anos. Está aqui, ó.
A nossa irmã Cosma, qual a sua idade, irmã Cosma? 75. Conte resumidamente qual é a sua dor, assim, resumidamente. A respeito da saída, né? Da DPE. Isso, perfeito. Lhe tiraram sem motivo. Assim, eu saí por motivo de não me sentir mais bem dentro desta igreja. Por que, dona Cosma? O motivo dos líderes da igreja. O maltratar, o desprezar, o humilhar. A gente não vale nada. Tudo teve aqui da igreja. Não me pagava um salário. Eu era a zeladora, fui a primeira, né? No caso, eu fui a primeira. Eu tomava água na cabeça, lavava as cortinas, rio longe, e fazia com prazer e com amor, porque era para meu Senhor Jesus que eu estava fazendo, era para a casa dele. E um certo dia, um dos líderes que entrou, me pisou, me humilhou tanto, que eu cheguei a ter 2 emergências. Nas 3, eu fui levada ao internamento. O fato de os cardiologistas dizer que eu tinha problema no coração. Não, eu não tinha problema no coração. Foi os problemas que eu estava passando, de humilhação, de tristeza, de dor. Era tão profunda que eu não conseguia dormir. Passava noites e noites sem dormir, sem comer, chorando. Não queria sair para canto nenhum, só queria ficar detida dentro de casa. E minhas filhas não estavam comigo, me queria tirar força. E assim ela agia. E agora chegou o fim. Chegou o fim, chega. De tanta coisa, eu não estava me sentindo bem, eu não estava adorando a meu Senhor mais com amor, com aquele amor tão doce, aquele carinho de Deus que eu sentia no meu coração, viu? Eu fico com o coração pesado, amargurado, viu? Eu estou falando aqui, né, conversa de carochinha não, é verdade, meu Deus, ele é minha testemunha, viu? Eu cheguei a falar para minha filha que ela era de minha dirigente e falei, Lia, eu não estou me sentindo bem nesta comissão, eu estou vendo dia a hora de sair da comissão porque eu não me sinto mais bem. E ele disse, mamãe, vamos mamãe, faça isso não. E eu tomava o conselho. Mas chegou um dia que a gente se reuniu, juntamente com a minha família, meus filhos, e tomei essa decisão. Mudar para outro ministério. Sim. Outro ministério não vai ter problema não? Sim, vai. Porque a Bíblia diz que quem faz a obra de Deus tem a rosa e também tem os espinhos. Mas é uns espinhos de amor. É um espinho de conselho, é um espinho que vem mandado de Deus passar um balsa e aconselhar, viu? E a gente chega até ficar feliz. Mas aqui, eu vou citar o nome, que eu não sou de esconder nada. A Assembleia de Deus, do DPE, eu não sei nem, meu português é muito mal, viu? Mas eu falo como eu sei. A Assembleia de Deus, do DPE, cada dia mais está morrendo. E muitos estão se corrompendo. E eles estão cegos, surdos, que não estão vendo isso. Mas eu vi, porque o meu Senhor me mostrou. O meu Deus, o Deus que a igreja verdadeira serve, ele me mostrou a mim e mostrou ao meu filho. Aí eu disse, sim, Jesus, agora eu faço, Jesus. Agora eu vou fazer o que está no meu coração. Está feito, Jesus. E aqui eu termino com as minhas palavras que eu tenho a falar a respeito da minha saída da DPE para a DCEARA. Assembleia de Deus da DCEARA. E eu estou muito alegre e muito feliz. Anda ainda um pouquinho, mas tem um carrinho que Jesus me deu, ele me leva, a minha família e traz, e eu estou feliz. E eu quero também dizer que os meus irmãos da DPE, não tenho nada contra vocês, meus irmãos, porque vocês foram as guerreiras comigo, conosco. Vocês têm me ajudado em oração, os membros, viu? Agora só tem uma coisa que eu vou lhe dizer. Tenha muito cuidado, muito mesmo. Cuide da sua vida espiritual, porque senão vai perecer. Eita Deus. Porque a DPE não tá para brincar não. Ela tá mesmo querendo acabar, matar tudinho. Querendo matar os membros. Querendo deixar lá no chão. A minha filha, aí eu falei que ia terminar, mas Deus está mandando, repetindo coisa na minha mente. A minha filha, que era dirigente da União, chegou a ser humilhada na frente da vice dela, viu? Tirou a razão dela. Sim, crente não tem razão, mas líder se aconselha assim de um por um. Mas na presença dos dois ou das duas, apoiar um e desapoiar a outra, não, tá errado. Tá errado. E isso aconteceu com a minha filha. Minha filha foi socorrida, passou mal a semana toda, foi socorrida uma vez, chegou lá, o médico pediu urgentemente um eco, um elétrico, e ela fez,
E ele depois olhou e disse, a senhora não tem nada no seu coração, que a senhora tá, o seu coração está muito alterado por algum motivo que a senhora passou, teve, não sei. A senhora teve alguma raiva? Ela disse, sim, doutor, tive muita. Ele disse, é o seu caso. Então, vou passar esse remedinho aqui para você, tome. Se caso melhorar, tudo bem. E se não melhorar, e se não melhorar, procure um psiquiatra. Olha, gente, esse remédio foi vindo do céu. A minha filha tomou, graças a Deus que não procurou psiquiatra nenhum. Esse remédio mesmo que ela tomou, Jesus fez a obra na vida dela e ela está sã hoje. Amém, minhas irmãs? Amém. Eu estou cumprimentando vocês, perguntando para vocês, amém, viu? Amém, 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 amém mesmo. E eu quero ver você também ser uma mulher corajosa. Seja um homem corajoso. A palavra de Deus nos ensina que é sim ou não ou sim. A mulher é a mesma coisa, porque eu sou dessa. A minha palavra é sim ou não. E eu termino aqui. Amém. Amém. Vamos pegar agora uma entrevista ou um resumo, né, do drama que envolve toda essa família. Queria conversar agora com o filho da nossa irmã, o diácono João Balbino. Também ele vai fazer um resumo desse grande problema. Irmão João, por gentileza. O que significa? Olha, grande, eu tô rouco, mas eu acho que dá para compreender. O que acontece aqui na nossa área é o seguinte, há muitos anos atrás, tudo era bom, diferente, mas a Assembleia de Deus, ela perdeu o rumo, ela não está mais com aquele amor, com os membros, com os irmãos, e todos os irmãos, eles sabem disso, agora eles têm medo de falar. Como a gente não tem medo, a gente está falando. Então, hoje a gente é desprezado, ou humilhado, como já foi falado aqui, e as pessoas vêm dizer que a gente é o dono da igreja, né? A gente só quer fazer o que quer, não. A gente está procurando amar mais os irmãos para que nós possamos unir. E junto com a liderança, mas todo problema aqui é a liderança que traz problema, conflito com a gente. Minha mãe já decidiu que não quer mais, então não tem por que estar existindo. Se a gente não quer, então tem que respeitar a nossa decisão. Eles pediram aí de 3 a 6 meses para construir uma outra igreja. Só que esse período aí vai passar 1 ano, vai passar 2, vai ficar massacrando. Então a hora é hoje, a gente tem um prazo para hoje, para retirar o que tem da igreja, o que pertence à igreja. A partir da manhã não haverá mais culto. Então esse é o nosso problema aqui. A gente não temos placa de igreja ainda que vai ficar aqui, mas a gente está querendo paz, é o amor, que a Assembleia de Deus não tem isso. A Assembleia de Deus não tem paz, não tem amor pelos irmãos. Há 21 anos que eu sou diácono, já fui dirigente daqui de Jussara, de Laranjeira, Buscaú, Massaranduba, fui humilhar também em Massaranduba, me tiraram daqui para humilhar lá. A minha irmã também foi tirada também, e eu acredito que ela vai contar a situação dela. Então, gente, olha, irmãos, não é vocês, membros, os irmãos, não é com vocês, é a liderança que não sabe chegar, respeitar, conversar com os irmãos. Então, o que falta na Assembleia de Deus é isso. Por isso que tomamos essa decisão, não foi de hoje. Isso vai há tempo estudando, e a gente juntou tudinho para hoje tomar essa decisão. Aí a pessoa diz que preceptamos, não. Há tempo que a gente vem ajuntando as peças todinha da minha família, que são humilhados pelo povo, que a gente só quer ser. A gente só quer ser dono da igreja, porque lá atrás, a minha família é quem cuidava da igreja sem ganhar nada no início. Então o povo se invejava com isso e fazia o quê? Dizia, só quer ser o dono da igreja. Aí quando o presbítero chegou e disse assim, você vai fazer isso, a senhora Ana Cosma vai zelar, ou o senhor vai fazer isso. Então isso trouxe para nós. E hoje estamos aqui pedindo à liderança que tire o que for preciso, o que for da igreja, e desocupa a igreja, porque a gente não estamos querendo mais. Irmão João, o senhor não somente congregou, como dirigiu essa igreja aqui durante quanto tempo? Olha, desde o início dessa igreja aqui. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então o senhor estava em determinado culto, dirigindo, chega o presbítero, e como é de costume, sempre que chega uma pessoa de fora, principalmente se for a um cargo assim mais, né? A pessoa passa o trabalho. Então o senhor passou o trabalho para ele recebeu o trabalho, e no final, ele chega, diz para a igreja, na presença de todo mundo, sem ter comunicado. Isso que o senhor me falou. Disse, a partir de hoje, o irmão João não tem mais autoridade e não me representa nessa igreja. Verdade. Sem lhe contar nada. E foi embora e sem lhe dar satisfação. Nem a paz do Senhor deu. Nem a paz do Senhor lhe deu. Pronto, isso aí o senhor já disse que é verdade, com suas palavras. Agora, o senhor ficou tão perturbado, tão atordoado, e o senhor saiu do culto. Apesar de ser pertinho aqui de sua casa, o senhor não sabia onde estava, foi preciso sua mãe lhe conduzir. Olha, eu não sabia nem onde eu estava seguindo. Sei que eu subi por aqui acima, sem saber para onde ir. Foi que a minha mãe veio atrás de mim, e me chamou pelo meu nome, e foi lá, me buscou de volta, para me trazer para casa. Mas eu não sabia onde eu estava. Só com aquelas palavras que ele falou, no meio de todo mundo, um ciclo de oração, que eu não representava mais o presbítero daquela área, dessa igreja aqui. E assim, são muitos fatos que mostram a dor. Por exemplo, uma situação sem saída.
Porque quando vem o presbítero e fala isso para o senhor, teoricamente ele falou com a autoridade superior. Se o senhor for recorrer para a autoridade superior, ele vai confirmar o que o presbítero disse. Então é por isso, para desfazer essa angústia, essa dor que mata, que causa depressão, que nós estamos fazendo a obra de Deus. E outra, em qualquer lugar, havendo casos assim semelhantes, a gente vai, grava e torna público. Falei, o que eu quero falar é para todo mundo, e para a liderança também, que ame. Porque o direito dele é amar, é buscar, é ajuntar. Não espalhar. Então ele estava espalhando. Porque quando ele despreza uma família, ele está jogando fora. Muitas pessoas não entendem isso. Mas a vida aqui é essa. É ser desprezado. E isso não pode acontecer na vida de ninguém. Desprezado e desrespeitado. Respeitado. Tá bom, irmão João. Muito obrigado por o senhor ter confiado na gente, né? E ter trazido a gente até aqui para falar dessa situação tão deplorável. Irmãos, esta decisão aqui dessa família de tornar público esse grande problema, essa dor, é uma decisão que exige determinação, que exige responsabilidade com a verdade e com a igreja. Porque não é fácil, como eu falei, essa família aqui há mais de 25 anos servindo a Deus na igreja, tendo todos esses problemas, são coisas que não se percebe. A igreja que é para você ter guarida, respeito, ser bem tratado, ser bem recebido, de repente você acha, é como se estivesse no chão e o chão saísse de você. É como você esteja na chuva sem ter em que se abrigar. Então, a irmã Lia, não é isso que ela queria, mas o que eu convenci a irmã Lia, não recuse esta oportunidade de esclarecer o que vem ocorrendo com a senhora, porque tem dezenas, centenas, milhares de pessoas aqui no estado de Pernambuco passando isso. E isso que a senhora está fazendo é um serviço ao verdadeiro evangelho, não é? Porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus não tem negócio com covarde. Medo de quê? Medo de quê? Os apóstolos foram presos, foram manietados, foram decapitados, foram cerrados ao meio, o próprio Jesus. E por que os crentes hoje, na IEDPE, têm medo de falar a verdade? Fala, irmã Lia, o que a senhora acha? Eu quero saber qual é assim, né? A senhora foi tirada do círculo de oração desrespeitosamente, sem ser avisada, foi mudada. Olha, uma série de coisas que somente ela mesma, para resumir. Desde já, irmãos, eu quero dizer, o que eu vou dizer aqui é o que eu passei. Eu não vou contar a experiência dos outros, eu vou contar a minha experiência, que eu passei nesse lugar. No ano de 2001, a gente começou o ciclo de oração aqui, né, por misericórdia, 2002. Comecei a dirigir o ciclo de oração aqui em Jussara, e um ano eu entreguei o ciclo de oração. Não quis mais, que era muita coisa, e eu achava que eu era incapacitada para isso. Quando foi com 3 anos, mais ou menos, depois, 2 anos, o presbítero, que era na época, me chamava direto para dirigir Buscaú. Quem muitos conhecem sabe, Buscaú é longe, é muito longe. Mais ou menos 2 horas e meia de pé daqui para lá. E com o tempo eu fui, né, acabei aceitando que Deus tinha chamado na minha vida para dirigir o ciclo de oração, né, e Deus me fazia promessa e eu fui, amém. E eu fui dirigir o ciclo de oração em Buscaú. E eu ia com o maior prazer, sempre fiz a obra de Deus com prazer, né, jovem, não era casada, tinha liberdade. E eu sempre fui, consagração, ciclo de oração, visita, sempre estava lá. Junto com a minha vice, que mora em Massaranduba, às vezes eu dormia em Massaranduba, porque ficava mais perto, e para não me cansar tanto. E eu sempre fiz a obra de Deus. Sempre fiz a obra de Deus. E eu sempre fiz a obra de Deus, independente do lugar, à distância. Fazia por prazer, e não por obrigação. Porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E na minha vida sempre foi assim. E acabou que eu saí de buscar o sair por causa do outro presbítero que entrou, me arrancou do ciclo de oração. Terminando o ciclo de oração, ele disse, a partir de hoje a senhora não dirige mais aqui, até que o pastor venha aqui. E certamente eu disse, tá, pastor, eu pensei que eu estava trabalhando para Jesus, mas é para o Senhor. Então eu mesmo, se eu soubesse que estava trabalhando para o Senhor, eu tinha me demitido. Entreguei a ciclo de oração, entreguei, não, ele me tirou e eu saí e vim embora. Aí entrou outro presbítero, antes desse sair, irmão, ele disse depois, ele veio aqui um mês depois, ele disse a mim que Deus tinha chamado na minha vida, que foi uma besteira que ele fez, e me colocou no conjunto. Passei a trabalhar no conjunto aqui em Jussara, trabalhei por quase 14 anos, por misericórdia, junto com o povo de Deus aqui. Aí quando esse presbítero atual chegou, me colocou no ciclo de oração. Me chamou para o ciclo de oração e eu aceitei o ciclo de oração. Porém, trabalhando no ciclo de oração, com muita dificuldade, nesse período de trabalhar no ciclo de oração, fiquei doente, nunca reclamei, nunca murmurei, nunca disse que estava errado, porque eu tinha prazer de trabalhar para Deus. Eu não estava trabalhando para o homem, era para Deus.
porque a chamada era de Deus. Fiquei doente, hoje eu tenho artrite reumatoide, não reclamo, não murmuro, não culpo ninguém, porque foi a obra que eu fiz e trabalhei para Deus. E Ele se responsabiliza. Porém, eu trabalhando aqui na obra do Senhor, chegou um dia que teve a reunião lá embaixo, isso foi no final de março, eu acredito agora, de 2024, e não pude ir para a reunião, e simplesmente o pastor colocou outra pessoa no meu lugar, e em Laranjeira ele colocou outra pessoa. E de repente eu disse, uma irmã disse para mim, não falaram teu nome, acho que tu saiu. Eu disse, com certeza, me tiraram. Agora, eu quero saber o porquê. E aquilo na minha mente, irmão, o Espírito Santo veio direto na minha mente. Foi porque tu disse que não ia trabalhar mais com blusa. Deixa eu só fazer, eu queria 2 detalhes. A senhora está dizendo que a comissão aqui, o Círculo de Oração, como em Recife, né, em todas as igrejas, obrigam as irmãs a comprarem blusas. A blusa não é? E até se não vestir aquela blusa, as pessoas não formam. Só que as irmãs não têm recursos, algumas não podiam pagar, e a senhora tinha que controlar tudo isso. Era um trabalho extra, além da função de dirigir. Então a senhora disse, olha, isso dá muita dor de cabeça, eu passo mal em ver as irmãs comprarem com prazer e não puderem pagar, eu não quero mais administrar isso. Esse compra da blusa, não quero me envolver mais. Deixa eu fazer outra pergunta. E com certeza essa foi uma das razões que a senhora acha que eu acredito, mas que o Espírito Santo, quando eu soube essa notícia, na minha mente veio logo isso aí. Tiraram a senhora sumariamente sem aviso. E uma outra coisa, irmã Lia, que eu queria enfatizar, era que a senhora dirigindo aqui Círculo de Oração, a senhora ganhava passagem? Não, aqui fica pertinho, né? Mas no tempo de buscar nunca ganhei passagem, eu sempre ia a pé. Viajar, andava nesse sol quente aqui, como todo mundo está vendo, 2 horas e meia, acho que é mais, irmão, a pé, indo, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para quando eu pegava carona, eu pegava. Quando eu pegava, eu ia a pé, vinha a pé. Muitas vezes sozinha, que eu sempre ia só, vinha só. Nunca reclamei, nunca murmurei, nunca pedi também. Eu acho que assim, a obrigação das pessoas, né, reconhecer, mas nunca reconhecer, eu também nunca fiz questão disso. Eu fazia a obra de Deus por chamada e porque eu tinha prazer de fazer. E quando ele disse, irmã, que a irmã disse isso, aí eu disse, aquilo na minha mente na hora. Foi porque tu não trabalhasse, tu disse que não ia trabalhar mais com as blusas da igreja. Vendendo as blusas. Da igreja. As blusas, né, que a gente fala tanto, fardamento, blusa. Tudo isso é entradas de dinheiro, a realidade é essa. Sem prestação de conta, mas todas as irmãs são obrigadas a adolescentes, crianças. Se eu tivesse uma condição, eu tinha prazer de pagar para uma irmã que eu sei que ela não tem condição. Eu não podia botar faca no pescoço de ninguém para querer as blusas à força. Eu não podia exigir, você tem que comprar. Eu fazia por onde, minha irmã, vamos comprar, porque a igreja, todo mundo vai formar. A gente tentava conversar, explicar. Tinha alguém que disse, não adianta insistir que eu não vou comprar. Eu não podia fazer nada. Isso dava muita dor de cabeça, mas eu disse para a coordenadora, a esposa do pastor, olha, irmã, o ano que vem eu não vou trabalhar mais com esse negócio de blusa que esquenta muito a cabeça. As irmãs, umas pagam, a outra fica devendo. E assim, quem trabalha com isso sabe. Isso dá muita dor de cabeça, você tem que ter. E eu não estava mais com paciência, eu tenho problema de artrite reumatoide. E eu percebi que ela não gostou porque eu disse isso. E eu disse que eu não ia trabalhar mais. Quando foi na reunião, simplesmente o pastor colocou outra no meu lugar, não me disse nada. Eu não sabia, até então, não sabia de nada. Não pude chegar na reunião e eu não sabia de nada. E eu questionei meu pastor, liguei para ele e perguntei para a irmã Lenilda, que é a esposa do pastor. O pastor fica na cidade de Moreno, aqui é o Engenho, né? Isso. E eu perguntei para ela por que ela me tirou. Por quê? Qual foi meu pecado? Ela disse que não tinha me tirado, porque ia me trocar. Eu disse, a senhora não me trocou, a senhora me tirou. Mas a senhora me arrancou do ciclo de oração, a senhora me fez de uma bolinha. A senhora viu que não precisava mais de me usar mais, não precisava mais de mim, me descartou e jogou dentro da lata de lixo, como se eu fosse uma coisa descartável. Que a senhora não ia me colocar no outro lugar, a senhora simplesmente me tirou. Irmão, o que eu estou dizendo aqui, você pode até pensar assim, a irmã quer ser dirigente a pulso. Não. Porque quem trabalha na obra de Deus com amor, com sinceridade, você sente, irmão, a tirada arrancada. E eu sofri muito com isso. Eu fiquei sem coragem de chegar no ciclo de oração, eu fiquei sem coragem de enfrentar os irmãos. Quando chegasse lá, os irmãos olhar para minha cara e achar o que é de mim. A irmã está em pecado. Então, veio muita coisa na minha cabeça, eu não quis mais sair de casa, eu fiquei detida dentro de casa. E eu não tinha mais coragem de chegar no ciclo de oração, chegava as irmãs, né? A dirigente atual que estava aí, chegava, as irmãs, vão comigo pro ciclo de oração, vai pro ciclo de oração. Eu disse, eu não vou, irmã, não tenho coragem de chegar. Irmã, quem trabalha de ser arrancado dessa maneira sente o que eu senti naquele dia, porque eu senti como se fosse a pessoa mais pecadora, mais inútil do mundo, porque quando uma humilhação dessa sobre a gente, irmã, a gente sente, você sabe que foi chamada de Deus, de repente o homem vem, se acha dono, se acha, irmão, poderoso, é dono da obra, faz como quer, tira quem quer, coloca quem quer, e a obra de Deus não é desse jeito, irmão. Quando Deus tem chamada, é por isso que tem muitos pagando preço e não sabe por quê, irmão, porque tira as dirigentes que trabalham com amor. Eu não medi a distância para chegar na consagração, não medi a distância para visitar, não medi a distância para estar nos ensaios, mesmo com essas dores que eu sinto, né? Eu tenho problema de artrite reumatoide, eu nunca medi distância. Sabe por quê? Não é para agradar o homem, é porque Deus tinha chamado. Eu sabia que ele se responsabilizava pela obra. Então eu fazia para ele, não era para o homem. Aí chega o homem de repente e diz assim, você não é mais nada. Descarta você como se fosse uma coisa qualquer. Para quem está me ouvindo agora e não tem obra, nunca trabalhou, nunca passou por isso, você não sabe o que é isso. Mas quem já passou, sabe, irmão. Isso aí sofre, isso machuca. Isso aí faz você ser um nada.
você é desprezado, escanteado, sem mais nem menos, você não tem mais prazer pra nada, o prazer da sua vida acabou. As coisas piorou na minha vida, eu fiquei pior, fiquei sofrendo dentro de casa, que meu esposo dizia, sai menina, vai visitar. Eu ficava sozinho, sofri muito por causa desse desprezo. Meu pastor me desprezou como se eu fosse uma coisa qualquer, mas eu não sou, irmão, eu sou especial pra Deus. Eu fiz a minha obra que eu pude fazer e ele sabe que não fui eu que entreguei, foi que me tiraram. E eu tô aqui de pé, hoje. A minha vida eu senti muito dos irmãos, sinto muito, porque eu amo todos os irmãos daqui dessa redondeza. Os irmãos é um amor de pessoa, irmão, para trabalhar. Porém, a liderança me machucou, me maltratou, viu? A gente trabalha com a esposa coordenadora, ela chega, bota as pessoas e diz pra você, eu quero aquela. Esposa do coordenador não é pra mandar, irmão. Esposa do coordenador é pra ajudar. Sabe, eu já falei, e quando eu chego pra colocar, ela já falou comigo. Eu sou o quê, irmão? Não sou uma dirigente. Eu não estava trabalhando mais como dirigente. As pessoas estavam fazendo como queria. Então eu não era mais dirigente, eu nem estava trabalhando mais na direção mais. Porque a gente não faz mais nada. Quem faz tudo é eles. E para quê? Vai que a gente está fazendo? Chegaram ao ponto de me jogar fora, como se joga um papel amassado. Usou, não prestou aquele papel, joga pra lá. Bota outra no lugar. E assim é. E como é que fica Deus na nossa vida? Como é que fica a gente? Com muito esforço, as irmãs chegando aqui me convidando, fui para a igreja, mas eu me sentia mal diante dos irmãos. Um olha para você diferente, outro fica olhando, um dá risada. Sabe? E você fica sem saber para onde ir. Você até cultuar fica difícil. Porque aquilo que está lá dentro. Eu não tenho ódio do meu pastor. Jesus sabe e me conhece. Eu não tenho ódio do meu pastor e nem de ninguém, irmão. Mas eu tenho aquilo ali me machucou muito. Hoje Jesus cicatrizou, está trabalhando no meu coração. Arrancou aquela coisa que eu não queria tomar decisão precipitada, porque em meio àquilo tudo, para não fazer coisa errada. E hoje eu tomei a decisão de deixar a DPE, porque eu não estava aguentando mais. Você que está me ouvindo, você não vai entender nada, você não passou por isso, mas lá na frente Deus vai abrir os olhos, a visão de vocês, e vocês vão saber o que a irmã Lia passou hoje, viu? E que Deus permita que você nunca venha passar. Mas na hora que a gente mais precisa, eu não estou falando dos irmãos, estou falando da liderança. Não chega para lhe dar um apoio. Não chegou a esposa de presbítero e vai dizer, irmã Lia, a gente está aqui junto. Irmã Lia, a gente está aqui. Não chegou ninguém, irmão. Chegou os irmãos, por misericórdia, para me ajudar, dirigente, para dar uma força, me convidar. Mas força mais eu não tive e nem tenho de fazer parte mais da DPE. Por isso que eu me desliguei da DPE. E eu estou dizendo para Jesus, tenha misericórdia do teu povo, Jesus. A nossa igreja se corrompeu. Infelizmente. Eu sei que vai ter muitos irmãos que não vão entender o que eu estou dizendo. Não é o que a minha mãe já falou e que os irmãos pregam. Mas a nossa igreja se corrompeu e Deus vai abrir a visão de todos os irmãos. Aquele que tem projeto, aquele que vai chegar lá. Deus vai abrir a visão e vai mostrar a realidade. A nossa Assembleia de Deus se corrompeu, infelizmente. Eu só estou aqui dizendo para os irmãos, a nossa decisão de pegar de volta a igreja não é para fechar, deixar os irmãos na rua, porque eu sei que a igreja, se breve Deus vai abrir outra. Vai abrir outra e vocês vão ter onde cultuar. E eu estou aqui me despedindo, dizendo para vocês que eu amo todos em Cristo Jesus, não tenho mais mágoa, porém na DPE não faço mais parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, dando sequência ao drama sofrido por essa família, e a gente vem aqui fazendo a obra de Deus. Já ouvimos a irmã Cosma, o filho, o irmão João, a nossa irmã Lia e agora a nossa irmã Leninha também, que também, irmãos, está com o coração ferido. Eu estava vendo aqui o relato da irmã Lia e sentindo a ferida que ela traz no peito. Por quem? Por quem devia sarar, por quem deveria sarar, por quem deveria cuidar. Mas em vez disso, fere, massacra. Eu acho, olha, irmãos, aqui não é retórica não, mas eu acho que aquela famosa expressão, né? Eu piso no pescoço e separo a cabeça do tronco, a prova está aqui. Fala, irmã Leninha. Olha, quando nós tomamos essa decisão para que a gente ia passar para outra igreja, já por conta desse problema que está acontecendo na igreja PPE, que já foi falado pela minha mãe, meus dois irmãos, Lia e João. Então a gente começou a visitar a igreja lá de cima, né, desse área, e minhas filhas perguntou a mim se poderia continuar aqui, fazendo parte. Eu disse, pode, depender de mim, pode. Mas eu acredito que os líderes não vão deixar os presbíteros, já porque já estou visitando outra igreja, então, para isso, vamos ver se ele libera. E a irmã que ficou no meu lugar, que eu era dirigente da União, aqui, eu era dirigente. E a irmã que era minha vice ficou no meu lugar. Aí ela fez a mesma pergunta, oi, irmã Leninha, por que as meninas não ficam até a festa, já que elas estão no jogral, tá falando da festa? Eu disse, olha, Risolene, eu acredito que o presbítero não deixa. Né, já por conta dessa minha saída e tal. Aí eu pergunto se liberar, ela continua. Aí ela perguntou e a resposta dele disse que não. Disse que não poderia participar, nem minhas duas adolescentes, nem minhas duas crianças. Deixa eu enfatizar isso aqui. A senhora resolveu mudar da IEADPE, e eu vou dizer o nome, para DCEARA. E suas filhas queriam ficar. Pelo menos até a festa, não, elas queriam ficar indefinidamente? Ela queria ficar, né, assim,
caminhando para a igreja, para a escola dominical. Aqui na IEDP. E o presbítero não permitiu? Não permitiu. Ele disse que não, porque como eu sou mãe, elas são filhas, então ela tem que seguir onde eu vou fazer parte. Eu disse, mas isso não existe, irmão, isso não existe, porque Deus é um só. Agora vocês fazem diferença de placa de igreja. Ele disse, mas não pode. Meu irmão está aqui, ele estava na hora, quando ele falou. O irmão João prova isso. Prova aí, não tá só vendo, ele. tá vendo, irmão? Outro Que diácono. coisa séria. Agora imagina, viu, irmão, sem lhe atrapalhar. É aquilo que a gente diz, por esse estado afora. Quantas feridas, quantas, assim, até pessoas que se desviam da igreja, né? Porque enquanto vocês aqui tiveram a coragem de falar, de revelar, tem muita gente que simplesmente se desvia da igreja. É isso. Então, eu queria muito que meu esposo estivesse aqui para falar também o lado dele, mas ele trabalha, como trabalha em empresa, ele não pode faltar. Mas meu esposo também, ele foi um caso que aconteceu com ele, que ele não chegou a efetuar, né, o acontecido, mas foi, sim, o pecado, mas foi só através de conversa e tal. Então, essa pessoa, uma mulher se passando por outra daqui da igreja mesmo, e ele, né, caiu na conversa e por conta disso ele passou 7 meses sem o adultério, entendeu? Sem efetuar o caso. Ele passou 7 meses, quase 8 meses, em disciplina. Então ele queria muito que ele tivesse para contar a história dele. Ele foi assim, não esqueci de casa, não teve aquela visita de presbítero, de auxiliar, de obreiro, para dar aquela força para ele. E ele, mas mesmo assim, ele continuou caminhando para a igreja, assim, sem olhar ninguém, né? Porque ele disse que a força dele, às vezes, ele não pecou, não chegou a efetuar o pecado, mas teve aquela disciplina de longo tempo, quase um ano, posso dizer, né? Mais de 7 meses. E quando ele passou pela disciplina, pediu perdão, tudo ok. E quando ele volta para... Ele estava no grupo dos obreiros no WhatsApp, tiraram ele do nada e escalaram ele de volta. Vamos dizer, escalaram ele de volta para tirar a escala sem comunicar com ele. Aí meu irmão, como diácono, vamos ver cobrar minha senhorinha, porque ele, Vanderlei, meu esposo, não tirou a escala. Eu disse, ele voltou a tirar a escala e ele, como é que é isso? Ninguém fala nada. Então, sempre que escalava meu esposo para tirar a escala, sem ele também saber que tinha voltado a tirar a escala. E olha que ele era auxiliar oficial, mas botou, rebaixaram ele para obreiro local. Então eu queria muito que ele tivesse para contar aqui o que ele passou. Ele foi não teve aquela visita, não teve aquele apoio. É uma coisa que a gente, a maioria aqui da igreja. Muita arbitrariedade, né? Muita, ele prega muito. A pessoa era, seu esposo era auxiliar de trabalho da lista oficial. Teve uma disciplina por conta de, assim, por conta de um envolvimento com outra pessoa, sem na realidade nunca ter a conjunção carnal. Isso. E foi uma Estava pessoa... só de conversar. É. Ele continuou na igreja, olha só, continuou na igreja. Aí depois colocam ele na lista oficial de culto da escala pequena. Isso. Rebaixa. Mas só que o motivo que botaram ele veio para a Assembleia, daqui fazer parte aqui no sítio, nessa igreja. Ele veio como oficial. Mas aqui, a liderança não aceitou ele como oficial. Aceitou ele como Na lista pequena. Isso. Aí pergunta, por quê? Por quê? A família. Arbitrariedade, né? Isso é falta de respeito, né? Falta de respeito. Isso é o que eu chamaria de assédio moral. Tá? Machuca as pessoas, rebaixa as pessoas, tira as pessoas, não comunica, não tem um tratamento, tá? Então é uma coisa muito difícil. Mais alguma coisa, irmão, Leninha? É só isso. Agora o que mais me machucou foi por causa das minhas filhas, né? É. Dizer assim, não. E suas filhas foram, assim, né? Não foram nem aconselhadas, proibidas Isso. de continuarem na igreja, porque a senhora estava em outra igreja. Olha, irmãos, o detalhe é o seguinte, as filhas da nossa irmã Leninha são de menores, adolescentes. Uma criança de 7 anos e outra de 14. E a irmã Leninha foi para AD Seara servir a Deus exatamente pelas razões que a gente mostrou aqui, né? Eu tenho 4 filhas. Ela tem 4 filhas, mas as outras 2 foram? Nenhuma, né? Não, assim, 2 queriam ficar e as outras As outras 2? queriam, as 4 não. Todas 4 queriam ficar. Diga a idade das 4. Olha, a mais velha tem 14. 14. A segunda tem 12. 12. A terceira tem 10. 10. A última tem 7. 7 anos. Crianças e adolescentes. Irmã, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Mas Suas filhas choraram aqui? Diga com suas palavras. Choravam, elas choravam. Diga aqui, irmã, para não dizer que José está lhe induzindo a mentir. Ela Ou a chorava. contar o que não ocorreu. A minha menina, ela chorava em casa para ir para a escola dominical, porque ela gosta muito de ouvir a palavra. Eu falei para ela, não adianta, minha filha, deixar você ir, porque vocês foram proibidas. Então, a gente tem que se acostumar com isso. Mas ela, como criança, ela não entende, né? Ela chorava assim mesmo. E uma certa vez ela chorou tanto na cama, que quando fui ver, ela já estava dormindo, de tanto chorar. E isso me doeu muito, muito. E todas, como mãe, né? A senhora entrou nessa igreja com quantos anos? Tinha quantos anos? Irmãos, a idade, eu acho eu não tenho... Mas era adolescente, criança? Era. Tanto que o grupo de criança aqui na época foi levantado também por mim. Eu que A formei senhora o grupo. levantou, formou o grupo e depois as suas filhas... Irmão, o que eu estou dizendo é muito grave, irmão. Se isso não te comove, se isso não te sensibiliza, se isso não assim, né, você não tem um sentimento despertado para mudar, sinceramente, você precisa, né, examinar as escrituras com mais cuidado, tá? Então era isso. E eu fiquei
Eu chamei meu esposo, né? Sabe, Vanderlei? Vem ver. O nome dele é Vanderlei. Vê como é que Débora tá aí, o nome dela é Débora. Aí ele olhou assim, ele se encheu os olhos de lágrimas, né? Porque, infelizmente, fazer o quê? Não podia mandar minhas filhas porque elas foram proibidas. E quem sentiu mais ainda foi a minha pequenininha, né? Eu já falei, de 7 anos, porque ela gosta muito de escola dominical. Proibida dentro do seu próprio. Eita, olha, irmãos, proibidas dentro de sua própria propriedade. Agora, eu quero questionar o seguinte, irmão João, como é que o gestor presidente manda obreiros, missionários para a Argentina, para Portugal, para os Estados Unidos, e aqui as ovelhas são desprezadas e tratadas deles? Dá para entender, isso é obra de Deus, é? Não pode ser, não pode ser. Pois é, irmãos, então aqui a gente finaliza. Vocês viram aqui os testemunhos. Estou eu aqui, presbítero Pedrosa, e como testemunha de tudo que foi narrado aqui, essa família. E irmão Josué, o que é que o senhor quer com isso? A gente quer com isso, eu não quero nada, é Deus que está provando a você, de Recife a Afrânio, que essa liderança está fora da palavra de Deus. E as provas, além das muitas que a gente já tem feito, está essa aqui, que é inegável.